Boa noite, pessoas mágicas da internet. Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Eu sou a Mariana, criadora do blog Fada Moderna e sua melhor amiga bruxa e também sua bruxa madrinha. Eu falo Fada Madrinha Bruxa, mas o nome que me deram foi Bruxa Madrinha. Estou aqui para te ajudar no seu caminho na bruxaria, para te ajudar a praticar a bruxaria de verdade, em vez de ficar só lendo, correndo para lá e para cá, sem saber o que fazer e colocar a bruxaria no seu dia a dia. Pra quê? Pra você alcançar os seus sonhos, é claro, viver a vida que você quer viver. Então, é isso aí. Toda semana eu faço lives aqui, na segunda e na quarta, pra ensinar pra você várias coisas sobre bruxaria, coisas que eu queria ter aprendido quando eu estava começando esse rolê de magia e que, enfim, agora eu espero que eu possa ensinar pra você. Gente, peraí que eu tenho que ver se eu estou no Wi-Fi. Não estava. Pronto. Agora sim. Bom, e hoje eu vou falar pra vocês como vocês podem começar na bruxaria. Boa noite, Mariana, aluna exemplar, a mais Hermione que já existiu. Seja muito bem-vinda à live. Boa noite, Carol. Boa noite, todo mundo. Então, vou começar aqui a falar pra vocês como que vocês podem começar na bruxaria. E por que, né, que eu vim dar essa aula aqui pra vocês hoje? Porque eu sei que é meio complicado, especialmente quem começa na bruxaria agora, né? Então, assim, nos últimos anos, por assim dizer, existe muita informação e as pessoas ficam muito confusas. O que é um pouco diferente do que quando eu comecei na bruxaria, né? Porque quando eu comecei na bruxaria, assim como muitas meninas, né? Era criança, adolescente, tinha 12 anos. E naquela época não existia muita informação disponível, não é mesmo? Existiam alguns livros, assim, na banca de jornal, porque sim, naquela época as pessoas iam à banca de jornal e compravam coisas lá. Existia alguns livros na livraria, então não tinha muito o que escolher, assim. E também existia... Gente... Enfim, deixa eu ver o comentário aqui. A Mariana falou: ah, desse jeito eu vou ficar me achando Mariana, mas é verdade, tô vendo que você tá se esforçando muito aí na sua jornada da bruxaria e você está arrasando. Bom, então naquela época era assim, não tinha muita informação. E, gente, o primeiro computador, a primeira internet que foi ter na minha casa, né, quando eu tava chegando no Brasil, eu já tinha 9 anos. Então, assim, a internet era muito recente, não existia essa avalanche de informação que existe hoje. Então, naquela época era tipo, eu tinha lá meus livrinhos e tal, minhas revistinhas. Pra mim aquilo era bruxaria, bem, eu estudava e tava tudo certo. E por um lado era até que bom, porque eu não, né, tinha a mesma quantidade de confusão que vocês têm, mas por outro era terrível, porque eu achava que aquilo era a única bruxaria que existia e que era assim que se era uma grande bruxona, enfim, foi um pouco limitante também. E aí quem tá chegando na bruxaria agora, né, mais recentemente, já é assim, inundado, né, com o quê? Um monte de blog, Instagram, YouTube, página do Facebook, grupo do Facebook. Eu acho que os grupos do Facebook, gente, são o que mais confunde as bruxas iniciantes. Porque quando você entra lá, as pessoas estão falando sobre tantos assuntos, as pessoas estão dando tanta dica pra tudo na vida, e aí você fica, nossa, como um dia eu vou aprender tudo isso? Mas calma, primeiro que você não precisa aprender tudo ao mesmo tempo agora. E eu vou te explicar exatamente por que acontece essa confusão, enfim, e os passos pra você começar aí o seu caminho na bruxaria, ok? Sem loucurinha. Certo? Então, hoje existe muita informação. E aí, quando eu criei o meu blog, né, o fadamoderna.com, eu observei que muitas pessoas começaram a me mandar mensagem falando: Mariana, como que faz esse negócio de bruxaria? Como que eu começo? Você tem livros para me recomendar? Você tem um cronograma de estudos para me recomendar? Quais tópicos são mais importantes? E aí eu vi que realmente precisava fazer essa aula para vocês, para explicar exatamente como começar na bruxaria. E assim, quando você... A primeira coisa que a gente tem que fazer para começar na bruxaria é mudar esse tipo de pensamento, tá? Em vez de pensar, ai, qual que é o melhor livro para eu estudar? Ai, qual que é o tópico mais importante? Não é isso, porque quando a gente está pensando isso,
a gente está pensando em estudar as partes, em vez de ter uma visão, na verdade, antes de ter uma visão do todo. E na bruxaria é muito importante que você tenha uma visão do todo antes de começar a esmiuçar cada detalhe aí da bruxaria, tá? Então não adianta você ler um livro de cada autor, um livro de cada vertente, vou explicar o que são as vertentes, ou, sei lá, seguir páginas de cada um e tentar criar um caminho coeso sem antes ter uma base de conhecimento, tá? Então é isso que eu vou explicar para vocês aqui. E agora, o que eu não vou explicar para vocês aqui, acho bem importante falar, né? O e Dante, gente, eu não enxergo muito bem, tá? Mas enfim, bem-vindo todo mundo, vamos lá aprender a começar na bruxaria. E então o que eu não vou falar pra vocês aqui, gente? O que eu vou ensinar, os passos que eu vou ensinar hoje, isso aqui não é quiz do BuzzFeed, tá? Então eu não vou falar, ai, qual é a sua cor favorita? Ai, você prefere praia ou campo? E aí, bum, de repente você é a bruxa X. Não, não é isso, tá bom? Porque a bruxaria é um caminho completamente individual. Como a Dani mesmo, né, que às vezes participa das lives aqui, falou outro dia, a bruxaria é o caminho de liberdade. Então eu não tô aqui para impor um caminho de bruxaria para vocês, para falar vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, nada disso. Não é quiz do BuzzFeed. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo, mas vocês é que vão seguir os passos, trilhar o caminho, cada um vai descobrir o seu caminho individual, tá? Se você tá esperando receita pronta, não vai ter. Desculpa, mas já avisei. Olha, a Mariana falou assim: acho interessante estudar no começo sobre a história da bruxaria, caça às bruxas, essas coisas. Perfeito, Mariana. Esses são assuntos bem importantes de estudar para você entender qual que é a base, qual que é a origem da bruxaria. Ah, Jessie, seja muito bem-vinda, boa noite. Gente, tô muito feliz de ter todos vocês aqui. Eu espero de coração que eu possa ajudá-los a começar na bruxaria com esses passos que eu vou ensinar. Então é isso, não existe um único caminho da bruxaria, aqui não é teste do BuzzFeed, não vou falar que tipo de bruxa você é, eu vou ensinar como cada um pode descobrir o seu próprio caminho. Então, é isso aí. Vamos começar com os passos, gente. E é o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender quando você começa na bruxaria é que não existe a bruxaria como se fosse um único caminho, uma única forma, tá bom? Bruxaria, na verdade, é um termo guarda-chuva que inclui vários caminhos espirituais, que a gente chama então de vertentes da bruxaria. É por isso que quando você entra lá num blog, no Instagram, no Facebook, sei lá mais onde, você encontra tantas informações que são desencontradas, uma que diz a outra, né? Porque existem muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa na bruxaria, tá bom? E é muito importante que vocês tenham isso claro, gente. Vocês não precisam saber todas as formas. E nem todas as formas combinam com as outras, tá bom? Algumas vão trabalhar de uma certa forma, algumas vão dar um enfoque maior, por exemplo, na natureza, outras vão dar um enfoque maior nos instrumentos, outras vão dar enfoque maior, sei lá, nos cristais, e assim, você não precisa, na verdade é impossível fazer uma mistura de tudo, tá? Um bem bolado, assim, não dá. Então é bem importante que você tenha essa clareza de que existem muitos caminhos dentro do que se chama bruxaria, tá? Na verdade existem várias bruxarias e eu particularmente acredito que cada pessoa cria a sua própria bruxaria, né? Baseada aí na vertente, no caminho que ela está estudando e praticando, ela vai fazendo as alterações que considera mais interessante aí ou que cabem no dia a dia dela, esse tipo de coisa. E o que une, gente, todos os tipos de bruxaria? Bom, como eu acabei de falar, bruxaria é um termo guarda-chuva que inclui várias vertentes, vários caminhos, várias formas de praticar a bruxaria. E o que une todas essas formas? Como é que uma pessoa pode se considerar bruxa, por exemplo? A essência da bruxaria é a prática da magia. Então, feitiços, ungüentos, amuletos, sachês, rituais, todo esse tipo de coisa faz parte da bruxaria, porque são formas de praticar a magia. E cada vertente da bruxaria vai ter uma forma um pouco diferente de praticar essa magia, ok?
E aí, quando a gente vai, então, para a internet, ou até mesmo para os livros, né? Porque agora que a gente pode comprar livros online e tudo mais, você tem uma variedade imensa de livros para acessar. Quando você vai para os livros, para a internet e tudo mais, você percebe que os livros, a internet e tudo mais, não dizem exatamente, né, qual que é a base daquele conhecimento, qual que é a vertente da bruxaria. E aí quando você pega um livro de um autor, aí um de outro, você vai vendo que os autores eles falam coisas diferentes, ou pelo menos um pouco diferentes, né? Aí você pensa, nossa, qual que tá certo? Qual que tá errado? Não tem certo e errado. Desde que seja a prática da magia, é bruxaria. Não tem certo, não tem errado. Tem formas diferentes de conseguir o mesmo resultado. Acho que tá claro, né, gente? Eu falei bastante aqui. Essa não tem como... Opa, peraí. Tô bem doida. É isso. Ó, Dante falou, exato. É isso, gente. Um fato da vida. Agora eu vou falar outra coisa, tá? Ai, Mariana, legal, então existem as vertentes. Me passa aí uma lista de vertentes pra eu escolher a minha. Então, não tem. Desculpa, gente, falei pra vocês que não era quiz do BuzzFeed, que exige um pouquinho de trabalho aí, descobrir seu caminho na bruxaria. Mas o fato é que, como começou a bruxaria, né, a prática da magia? A magia começou com cada povo, cada cultura desenvolvendo as suas próprias práticas. E aí, hoje em dia, né, na modernidade, se assim posso dizer, cada vertente da bruxaria vai pegar aí a sua inspiração em uma dessas culturas. Então, por exemplo, vão ter bruxas que vão ser mais inspiradas na forma que a magia era praticada nas ilhas celtas, outras que vão estar mais que vão se basear mais na magia que era praticada na Escandinávia, outras que vão se basear mais na magia que era praticada no Brasil. Então, assim, não existe o guia real oficial de todas as vertentes da bruxaria, tá bom? Cada vertente aí ela vai ser baseada num tipo de conhecimento tradicional. O que isso quer dizer? Vai ser baseada em uma cultura nativa, originária de algum povo. Porque todo conhecimento se desenvolve em culturas, não é mesmo? O conhecimento não surge no vácuo. Mariana falou, menina, não esquece de beber água. Mariana, não foi que eu deixei minha água longe hoje? Hoje a coisa vai ser louca. Dani, boa noite, seja muito bem-vinda. Dani, já falei de você hoje, hein? E daquela sua frase incrível sobre a bruxaria ser um caminho de liberdade. Hoje vai ser a grande prova cabal, comprovação disso. Vamos lá. E além disso, né, de não existir um guia, sei lá, completo das vertentes de bruxaria, eu também quero falar sobre uma coisa que está muito comum aí na internet, né, que é descrever tipos de bruxa. Como assim? É bem quiz do BuzzFeed, né, gente? Ah, eu sou a bruxa verde, eu sou a bruxa natural, eu sou a bruxa da cabana, eu sou a bruxa branca, a bruxa preta, a bruxa cinza, a bruxa hereditária, a bruxa astrológica, a bruxa cósmica, a bruxa, sei lá, mano. A bruxa, de vários tipos. E quando vocês leem sobre isso não significa uma vertente, tá? Ser tipo a bruxa da cabana não quer dizer que existe a vertente bruxaria da cabana. Geralmente, essas nomenclaturas, elas falam mais sobre o assunto principal que a bruxa estuda, então, e também sobre a prática principal que ela faz, qual é o tipo de magia principal que ela faz. Então, por exemplo, a bruxa da cozinha. Adivinha que tipos de magia que ela faz, gente? Magia com alimentos, poções, ungüentos, pomadas, tortas de maçã mágicas e esse tipo de coisa. Então, a bruxa da cabana vai ter ali um certo conjunto de práticas mágicas que ela faz. A bruxa verde, né? Acho que a Dani até pode falar pra gente, mas você é uma bruxa que a Dani entende, né? Baseada nos 4 elementos e como eu vejo, baseada aí nas ervas, nas plantas. Então, esses tipos de bruxa que a gente vê muito hoje na internet não é uma vertente de bruxaria, tá? Porque uma vertente da bruxaria, ela vai explicar toda uma visão de mundo, uma forma da gente entender a magia, a prática da bruxaria. Ela não é só uma técnica, tá? E esses tipos de bruxa que a gente vê atualmente são basicamente técnicas que as bruxas preferem. Então, por exemplo, uma bruxa astrológica é uma bruxa que gosta de astrologia e tá ok. Bruxas de todas as vertentes vão poder gostar de astrologia, se elas quiserem, tá?
Mariana falou assim, já vi bruxa falando que é bruxa de apartamento. E tudo bem, né? Se você consegue se identificar com isso, né? Isso é uma forma de classificar. Os humanos, eles amam classificar as coisas, porque facilita a nossa compreensão. Então, bruxa de apartamento, o que você pode imaginar? É uma pessoa que mora em apartamento e costuma praticar a bruxaria dela em ambientes internos, pequenos, de apartamento. Então, assim, dá pra você ter um vislumbre de como é a prática daquela pessoa, mas você não consegue entender qual é a base teórica por trás disso, qual é a cultura, quais são os princípios aí que essa bruxa segue, tá? Então não é sobre isso vertente. Se você, né, se identifica com algum desses títulos, não tem problema nenhum, eles realmente são úteis. Eles só não são úteis para escolher o nosso caminho completo na bruxaria, tá bom? Eu tô olhando minha cola, tá, gente? Como vocês sabem, eu escrevo tudo, porque como eu falo demais, às vezes eu me perco. Ok, então, uma vez entendendo que existem, então, vertentes, tipos de bruxaria, né, formas de entender o mundo através da visão da bruxaria, o que você precisa fazer para começar o seu caminho? Conhecer um pouco dessas visões. Então, assim, uma forma muito, muito fácil de você começar na bruxaria, começar com uma boa base de conhecimento que vai te dar segurança, vai te tirar da confusão, é você escolher uma ou duas autoras que você goste, com quem você se identifique, tá? Independente de qual é a vertente dessa autora, se você se identifica com as coisas que ela fala e tudo mais, você escolhe uma ou duas e começa a ler todos os livros dessa autora, ler a obra completa dela. Por quê? Quando uma autora escreve um livro é uma ideia que tem começo, meio e fim. Ela vai dar uma visão completa da bruxaria, como que é a magia, como que são as celebrações sazonais nessa visão dela, como que é a magia do dia a dia na visão dela, como que faz os feitiços na visão dela. Então, você consegue ter uma visão do todo, tá? Em vez de você ter uma visão muito fragmentada. Quando você tem essa visão do todo, aí sim você consegue começar a acrescentar conhecimento, porque, vejam só, como funciona o processo de aprendizagem, né, dos humanos? Basicamente é assim, tudo novo que a gente aprende, a gente acrescenta numa estrutura de conhecimento que a gente já tem aqui na nossa cachola. Então, se você não tem nenhuma base sobre a bruxaria, você não tem uma visão geral de uma linha da bruxaria, quando você lê uma dica na internet, lê uma dica até no meu próprio blog do Roda Moderna, quando você lê uma dica em algum lugar, não tem aonde essa dica se encaixar na sua estrutura de conhecimento, porque não tem estrutura de conhecimento. Então você pega uma dica daqui, uma dali, mais uma e mais uma, e começa a ficar muito sobrecarregada. Tipo, nossa, mas como assim? Como que isso se junta com aquilo? Ai, eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender mais. Ai, eu não tô entendendo, é tudo muito confuso. Por quê? Porque você tá tentando refinar o seu conhecimento antes de ter a base do conhecimento. E isso é uma coisa muito comum, tá, gente? Porque como a internet tem um conhecimento muito acessível, apesar de muito fragmentado, muitas bruxas começam a conhecer a bruxaria e a estudar pela internet, por páginas do Facebook, por blogs, como o blog fadamoderna.com, por lives como essa, né, como essa aula que eu tô dando pra vocês, e é normal, então, a gente começar com esse conhecimento fragmentado, mas para finalmente conseguir começar na bruxaria sem se sentir sobrecarregada, é importante que você escolha algumas coisas para seguir. Então, vai escolher algumas autoras e vai ler aí a obra delas, vai escolher talvez alguma cultura que te interesse e vai estudar sobre essa cultura. Então, eu me interesso, sei lá, pelos vikings. Beleza, então vai estudar a mitologia dos vikings, vai estudar os costumes dos vikings, vai estudar o que as pessoas da Noruega fazem hoje em relação à prática da magia. Então, começa a se aproximar de uma forma completa de conhecimento e não só de fragmentos, tá bom? Esse é o primeiro passo aí para você conseguir começar de fato na bruxaria, em vez de só ficar lendo e ficar desesperada e não saber o que fazer, tá? E mais uma coisa, gente.
talvez a autora ou o autor, enfim, a pessoa aí que vocês escolherem para ler nesse momento, não seja a pessoa que vai guiar o caminho de vocês pelo resto da vida, tá bom? Não tem nenhum problema nisso. Eu mesma, hoje, não sou mais guiada pelas autoras de quando eu comecei a estudar. Então, por exemplo, duas das primeiras autoras assim que eu gostei muito, que li tipo todos os livros que eu consegui ter acesso, foi a Deborah Blake, que se intitula a Everyday Witch, então a bruxa do dia a dia, e essa abordagem muito pé no chão, simples do dia a dia dela me atraiu muito. Então essa foi uma das bruxas que guiou muito o começo da minha jornada e hoje já não guia tanto. Também a Ellen Dugan, que é uma Garden Witch, que é uma bruxa aí que tem... Ai, gente, ela é formada nesses negócios de jardinagem e tal, ela é muito boa com plantas. E ela também tem uma abordagem bem pé no chão. E isso me atraiu bastante nelas. Então eu comecei lendo todos os livros que eu conseguia delas, tive uma boa base da bruxaria. E aí depois de muito tempo eu vim descobrir que existia uma forma de bruxaria que tentava reconstruir as práticas dos povos antigos. E eu pensei, mano, eu quero isso. E aí eu conheci as duas autoras que hoje guiam a minha prática. Uma é a Morgan Daimler e a outra é a Laura O'Brien. As duas são com base na cultura irlandesa e especialmente no reconstrucionismo, né, irlandês. Então, em tentar pegar essas práticas antigas e adaptar para o dia a dia. E eu não sei, tá? Talvez daqui a 2, 3 anos sejam outras as principais autoras que eu leia toda a obra e que guiem mais o meu caminho. O mais importante aqui não é escolher, ensinar com sangue, sei lá, escrever em pedra o caminho. Não é isso. O mais importante é vocês começarem a ter uma base de conhecimento no qual vocês possam acrescentar, então, especialidades, dicas e também, esqueci o que eu ia falar, enfim, ter uma base de conhecimento em que vocês possam acrescentar dicas assim e também usar essa base para julgar as outras informações que vocês vão encontrar, porque em sabendo que essa é a teoria, essa é a ideia geral da bruxaria que eu estou praticando, esse feitiço aqui que eu achei na internet, ele faz sentido com isso? Esse amuleto aqui que eu achei no blog da Mariana, ele faz sentido? Então é uma forma também de te ajudar a julgar as informações em vez de ficar mega confusa, pensando, nossa, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E agora o que eu faço? De novo, não tem verdade e mentira na bruxaria, tem formas de fazer a mesma coisa, tem a sua verdade, o seu caminho. Então, o que faz sentido para você, você vai acrescentando aí na sua prática. A Mariana falou, podemos começar com uma autora só? Porque no momento comecei a estudar os seus livros. Sim, Mariana, você pode começar com uma autora só. Eu disse uma ou duas porque eu sei que as pessoas estão se coçando para ler um monte de livros de bruxaria. Então, tudo bem se você começar com mais de uma. O que eu acho que não é legal é vocês começarem com muitas, porque aí vai demorar muito para vocês lerem as obras completas, vão começar a misturar uma coisa com a outra. Então, assim, escolham uma ou duas, leiam tudo que aquela pessoa fala, entendam o pensamento daquela pessoa. Aí você pensa, putz, eu gostei desse pensamento, isso faz sentido pra mim? E aí você vê se quer seguir, se não quiser, escolhe outra, faz a mesma coisa. Por isso que eu falei pra vocês que o caminho na bruxaria, não só começar, né, mas a vida inteira de bruxa, é um pouco trabalhoso, porque a gente precisa desse estudo e de ler, e às vezes desaprender alguma coisa errada que você leu, e às vezes nunca usar alguma coisa que você aprendeu. E é assim mesmo, tá bom? Não fiquem preocupados com isso, pensando, não, tudo que eu aprendi eu tenho que usar. Não é assim, tá? Você vai escolhendo as coisas que vão fazer parte da sua prática pessoal. A Jessie falou, mas a Morgan Daimler não tem traduzido em português. Pois é, Jessie, não tem. Mas, enfim, né, como eu tive essa oportunidade aí de estudar inglês, ela é uma autora que guia a minha prática. E vocês vão ter outras, com certeza. Tem muitas outras autoras muito boas que podem guiar aí o caminho mágico de cada uma de vocês. Eu só dei aqui como exemplo, né, as que guiam o meu caminho, mas é óbvio, não tô aqui pra impor nada pra ninguém, pra falar, vocês têm que ler a Morgan Daimler, blá, blá, blá. Não, não é isso. Cada uma vai escolher aí as autoras que quiser, a cultura que, né, se interessar. E basicamente é isso, tá? Bruxaria, caminho de liberdade, como disse Dani, muito sábio. E pode ser que você pense assim, Mariana, mas eu já tô lendo as obras de algumas autoras, eu tô estudando algumas vertentes, e mesmo assim eu não sei o meu caminho. Calma, o caminho leva tempo. Você precisa ir lendo e praticando, não adianta só ler.
Você precisa ler e praticar. E aí você vai vendo, isso aqui tem a ver comigo. Pode demorar anos, gente, pra vocês encontrarem aí algo perto da forma final da bruxaria de cada uma, tá? E isso não é problema nenhum. Eu acho que atualmente a gente tá muito acostumado, né, com o conhecimento, ou enfim, a vida fast food, ou a vida automática, né? Eu aperto esse botão, pá, acontece uma coisa, ou eu peço o número 1 e daí vem o lanche tal, e não é assim, tá? Na bruxaria. Bruxaria é um caminho de estudo e de prática e que pode levar tempo. Não tem atalho assim, não tem checklist pra você descobrir o seu caminho, sabe? Sei lá, em 2 dias. Não existe isso. Realmente é um trabalho da vida, de você ir estudando e experimentando e analisando o que você acha. Eu tô gostando disso que eu tô fazendo ou não, porque, gente, no final a bruxaria é pra ser uma coisa que é boa pra você. Por que você vai gastar tempo da sua vida estudando, praticando, blá 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 blá, uma coisa que você não gosta? Então, assim, tem que ser uma coisa que vocês gostem. E como que vocês vão descobrir se gostam ou não do caminho? Estudando, praticando. Vocês ainda não encontraram qual é o seu caminho, não se desesperem, continuem estudando e praticando e vocês vão encontrar, tá bom? Eu encontrei, vocês vão encontrar também, é um fato. Perfeito, a Dani falou assim, mas o conhecimento é aprimorado a vida toda, exatamente, Dani. Na bruxaria e em todos os outros aspectos da vida, a gente nunca vai parar de aprimorar nosso conhecimento, nunca. Sempre vão ter coisas novas que a gente vai aprender, que a gente vai descobrir, coisas novas que a gente mesmo vai criar, desenvolver a partir da nossa experiência. Então, assim, a bruxaria é uma jornada pra vida, tá? Ela não é uma coisa que você vai, sei lá, fazer um ano assim, isso aqui é maneiro, sei lá o quê, e depois largar. Quer dizer, você pode largar se quiser, óbvio, mas não é assim que ela se desenvolve, tipo, demora. Ok, então o primeiro passo para começar na bruxaria é esse, é você entender que bruxaria não é uma coisa só. Em bruxaria existem vários caminhos, várias vertentes, várias formas de fazer a mesma coisa. E que você pode, então, escolher uma ou 2 autoras para começar a estudar a obra completa dessas autoras e assim entender uma visão completa do que é a bruxaria para essa autora. Assim vocês têm uma visão completa de como é a prática, de como são os ritos sazonais, de como é a prática diária, de como são as orações, os feitiços, enfim, você tem uma visão geral de como é a vida de uma bruxa segundo a perspectiva daquela pessoa. E aí sim você pode começar a acrescentar outros conhecimentos, ok? Esse é o primeiro passo. Boa noite, Marina! Seja muito bem-vinda à nossa live. Vamos que vamos, gente! Agora, o segundo passo para você começar na bruxaria é um que eu já toquei um pouco aqui, mas vou falar de novo. A Jessie falou: queria autoras brasileiras confiáveis, além de você, é claro, Mari, porque o seu também já leio. Obrigada. Vocês são as puxa-sacos, mas eu tô gostando. Eu, particularmente, não leio muitas autoras brasileiras, então pra mim é difícil indicar pra vocês, tá? Autoras brasileiras confiáveis. A única autora brasileira que eu já li muito é a Ed Van Feel, porque, né, quando eu tinha 12 anos e tal, era basicamente os materiais dela aos quais eu tinha acesso. Sou muito grata por tudo que eu aprendi com ela, mas não é o que guia a minha bruxaria hoje, tá? Eu acho que o material da Ed tem algumas coisas que, enfim, ela tem lá, ela pratica a Wicca eclética, né? E eu não escolhi esse caminho pra ser o meu caminho, eu escolhi o reconstrucionismo irlandês, como eu acabei de falar pra vocês. Então, assim, se vocês quiserem, né, conhecer uma autora confiável, ela é uma autora confiável, mas não sei se todo mundo vai gostar da forma, tá, da bruxaria dela. Enfim, por isso que eu falo, vocês têm que escolher e ir estudando. Eu não tô aqui pra impor nada, porque é uma coisa que eu acho muito legal, vocês podem achar chato ou bobo, ou não combinar com vocês, enfim. Felizmente, gente, não é muito simples mesmo você conhecer autores confiáveis e tal. Eu recomendo muito que quem tiver a oportunidade estude inglês, porque a gente começa a ter acesso a muito mais informações, assim, um universo de informação muito legal. Mas se vocês não tiverem a oportunidade ainda de estudar inglês, procurem as autoras brasileiras. Eu tenho certeza que deve existir várias e eu só não conheço ainda. A Mariana falou: somos todas groups. Tô vendo, suas groups incríveis. Espero que eu esteja cumprindo bem o meu papel aqui de receber essa alegria toda. E ajudar vocês, é claro. Então, segundo passo, gente, para começar o seu caminho na bruxaria, é o seguinte: você precisa
praticar o que você aprender. Sim, não adianta só ler livros e achar que está começando o seu caminho na bruxaria, porque não está. Lembra que eu acabei de falar para vocês no começo dessa live? A bruxaria é definida como a prática da magia. Não é como a leitura de livros de magia, não é como o estudo de livros de bruxaria, é como a prática da magia. Então, se você não pratica, fica difícil de você se tornar uma bruxa. Até porque, gente, os primeiros praticantes de magia aí, dos povos nativos, né, da Europa, da América, enfim, de todos os lugares, não existia livro, né? Vamos falar a verdade, que o conhecimento era todo oral, era um mestre ensinando diretamente para um aprendiz. Então, assim, a bruxaria está na prática. Se você está só lendo e esperando alguma coisa acontecer, não vai acontecer nada. Para de esperar. Começa a praticar a bruxaria. Ai, Mariana, mas eu não tenho confiança. Gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aqui não é brincadeira do copo, não é tabuleiro Ouija, sabe? Se você tá fazendo um chá com propriedades mágicas, que mal há nisso? Nenhum. Então você faça o seu chá. Ai, se você tá fazendo um amuleto, que mal há nisso? Nenhum. Então, assim, bruxaria não é uma coisa perigosa em si. A prática da bruxaria não é perigosa em si. O que é perigoso é vocês pegarem um monte de informação que não sabe de onde é e ficar seguindo. Isso é perigoso. O que é perigoso é vocês ficarem invocando entidade. Isso é perigoso. Agora, se vocês estão trabalhando com uma erva, com um cristal, se vocês estão fazendo uma oração para os seus guardiões, gente, seus guardiões são seres que querem o seu bem. Então, assim, não fiquem muito bitoladas com medo da prática, tá bom? É muito difícil que vocês façam alguma coisa perigosa se não envolver entidades, tá? Então, podem ficar tranquilas, pratiquem a magia, isso é essencial. Até porque pode ser que alguma coisa que você aprendeu seja muito bonito no livro, nossa, isso aqui é irado, isso aqui é incrível, e aí você vai praticar e você não gosta, você acha chato e não funciona pra você, e você pensa, que caquinha isso aqui. Então, por favor, pratiquem, não desperdicem anos da vida de vocês só estudando para depois de, sei lá, 5 anos descobrir, na verdade eu não gostei de nada disso aqui que eu estudei, na prática isso é chato. Não façam isso, tá bom? Então vão praticando conforme vocês vão estudando. Se você tiver muito medo, tipo, mano, não sei se eu posso fazer isso, manda uma mensagem pra mim, manda uma DM, manda um e-mail no mariana@fadamoderna.com, tira suas dúvidas, não fique paralisada, tá bom? A Mariana falou assim: esse é o meu mal, só ficar presa nos livros e viver com medo de praticar. Bom, falei um pouco sobre isso, mas vou falar de novo. Não precisa ter medo de praticar. Se você não está fazendo nenhuma caquinha, se você não está, como que se fala? Invocando nada. Gente, se for para invocar fulano de tal, invocar demônio, invocar sei lá o que, mesmo que seja uma divindade que você não conhece, não faça! Não faça, tá? Existem muitos feitiços que são só sobre a sua intenção, os seus deuses, guias, guardiões, a energia de uma vela, de uma erva. Então, assim, não precisa ter medo, tá? É seguro praticar a bruxaria desde que vocês não invoquem nada. É isso. A Dene falou assim: por isso eu amo a bruxaria verde, não pode ter mal em usar ervas, cristais e venerar a natureza. Gente, Dene disse tudo. Se você só está usando elementos que são da natureza, se você está honrando a natureza, como pode dar algo errado? Só se, sei lá, tipo, você se perder no meio do mato, né, que foi honrar a natureza no meio do mato, aí se perde lá, sem comida, sei lá o que, isso é mal. Agora, se você, sei lá, for se colocar no meio de uma tempestade, mas no geral, honrar a natureza é seguro. Mariana falou: menina, estás falando da minha vida? Talvez eu esteja falando, não é mesmo, Mariana? Mas não é porque muitas pessoas vivem essa dificuldade, né, de só estudar e não praticar e ter medo. Gente, eu vivi essa dificuldade, tá? Quando eu tava começando na bruxaria, eu pensava, porque cada informação bizarra que você acha, né? Uma vez eu vi em algum lugar falando, não pode acender vela dentro de casa porque atrai alma. Gente, eu morro de medo de alma. Então eu pensei, mano, nunca mais vou acender uma vela. Então, assim, eu entendo essa coisa de ter medo de praticar, mas é por isso
que eu falei que o primeiro passo é você ter uma base de conhecimento, é você ter uma estrutura aí de conhecimento para você praticar. Porque se você só ficar pegando dica, que nem essa dica que eu encontrei, não acenda vela dentro de casa porque vai atrair alma de defunto, aí você vai ficar preocupada, como eu fiquei. Mas não precisa ser o caso, tá bom? A Jessie falou, amo praticar. Por isso que entrei no Coven da Fada Moderna, para aprender direito. Olha a Jessie se aprimorando no Coven Online Fada Moderna. Sim, Jessie, é muito maneiro, porque lá no Coven a gente pratica bastante, né? Rituais, meditações, vivências, enfim. Também ensino aí algumas práticas que vocês podem fazer. Quem não sabe, tá, o que é o Coven Online Fada Moderna, é o meu Coven online, né? Então é um grupo de bruxas que eu criei, é tipo um clube de assinatura para bruxas, tem uma mensalidade, e daí a gente tem várias atividades ao longo do mês, tem aulas, vivências, rituais de lua cheia, rituais das celebrações da roda do ano, enfim, desafios, várias coisas muito iradas pra gente se desenvolver, né, na bruxaria, aprender mais bruxaria e principalmente para conseguir, né, usar esse conhecimento com confiança para alcançar os nossos sonhos e viver a vida que a gente quer viver. Basicamente é isso. Bom, então acho que já ficou bem claro, né, que a prática é essencial. Você nunca vai estar 100% pronta para a prática, tá? Nunca vai ter o dia que você vai ter lido sei lá quantos livros e aí você vai pensar, é isso, agora eu tô pronta para ser uma grande bruxona. Não, nunca vai ter, porque a coragem, ela vem com a prática, tá? Quanto mais você fica sem praticar a bruxaria, mais medo você sente, porque aquilo vai virando uma coisa muito distante, um bicho de 7 cabeças, nossa! E conforme você vai praticando e vai vendo que aquilo não traz mal nenhum e que na verdade te faz muito bem, aí sim você vai criando essa confiança, essa coragem de praticar mais, tá bom? E é muito semelhante a quando você vai aprender a andar de bicicleta ou vai aprender um instrumento musical, assim. Você pode ler quantos livros você quiser sobre o assunto. Se você não for em campo e fazer acontecer e aprender a tocar o instrumento e andar na bicicleta, você nunca vai aprender de verdade, ok? Bom, agora vamos para o terceiro passo para você começar na bruxaria. Primeiro, então, foi escolher aí uma linha de estudo para te guiar. Segundo, praticar essa linha que você está estudando. E agora, o terceiro passo para você começar na bruxaria é escrever as coisas que você está estudando, tá? Então, é escrever o seu progresso. Manter um grimório mágico, basicamente. Então, escrever um registro aí desse seu caminho mágico. E por que isso, gente? Porque muitas vezes a gente estuda, a gente aprende, às vezes até pratica a bruxaria, só que não escreve nada. Aí vai passando um mês, 2, 3, 5, 6, você pensa, nossa, não aprendi nada de bruxaria. Nossa, eu ainda tenho tanto para estudar. Mas você não consegue ver da onde você veio, que o que você sabia 6 meses atrás era muito menos do que você sabe hoje. Os resultados que você tinha, como você se sentia, a pessoa que você era totalmente diferente. Então, quando você anota, registra o seu caminho mágico, fica mais fácil de você perceber que você está sim evoluindo e isso também dá mais autoconfiança, tá? Em vez de pensar, nossa, eu estudo e não aprendo nada. Eu faço, mas não consigo chegar a lugar nenhum. Quando você olhar lá o seu registro, você vai ver, nossa, olha, 6 meses atrás eu não sabia disso. Olha, eu não conhecia o feitiço tal. Olha, eu não sabia que funcionava dessa forma o amuleto tal. Enfim, você vai percebendo que a evolução da bruxaria está acontecendo sim, só que ela é lenta, é um processo orgânico, natural. Por isso, às vezes, a gente pode perder de vista, tá? E aí, o que você vai escrever, então, aí sobre o seu caminho mágico? Claro, vai escrever seus sentimentos, seus pensamentos, as suas experiências, como que foi quando você fez um feitiço, como que foi quando você fez um ritual, quando você fez uma oração, enfim. Você vai anotando aí as suas experiências. Não precisa anotar tudo de teórico que você estuda, tá? Porque senão sua mão vai cair, você vai ter tendinite, vai ser uma coisa terrível. Se você quiser, você pode resumir as informações, sei lá, no computador, imprimir. Mas no geral, o Grimório você coloca só as partes principais mesmo. Talvez um feitiço que você testou e deu certo, talvez alguma oração que para você seja muito importante. Não precisa anotar tudo da sua vida no Grimório, porque senão cansa muito, tá?
pode anotar no computador e imprimir. Pelo menos eu acho que assim cansa menos e dá mais vontade de escrever, né? Porque se você vai fazer um negócio que você já pensa, ai, mano, vai demorar, aí já, tipo assim, acaba a coragem, né? E a pessoa já não quer fazer mais. Então, se ajudem. Tá. Outras coisas que vocês podem anotar, vocês também podem anotar tiragem de oráculos que vocês fizeram, qualquer oráculo aí que você gostar. Pode anotar os seus sonhos, tá? Porque, gente, muitas vezes a gente só consegue entender as coisas, ver o padrão, o motivo de algum acontecimento depois, em retrospectiva. E quando você não tem isso anotado, você não percebe, tipo, putz, olha o que aconteceu agora, já tava mais ou menos... Eu tive uma intuição sobre isso, sei lá, 2 semanas atrás, 1 mês atrás. Realmente eu achei que eu tinha recebido um sinal sobre isso. E muitas vezes a gente só entende depois. Então, quando você anota as coisas que acontecem, vai ficando mais claro, tá? Basicamente é isso. Deixa eu vir aqui, gente, que passou um pouquinho as mensagens. Ó, a Dani falou, verdade, a gente evolui muito. Nossa, com certeza, Dani, se você pensar... Bom, desde o começo que começou a estudar bruxaria até hoje, tipo assim, sem palavras, né, pro tamanho da evolução. Mas mesmo assim, 2 anos atrás, poxa, 1 ano atrás, quando começou a pandemia, agora, cara, quanto eu evolui na bruxaria e certamente quanto vocês também evoluíram. É um estudo pra vida. A Jessie falou assim, eu comprei um caderninho para escrever o que aprendi e mesmo colocando as ervas em outro caderno, o caderninho que eu fiz de grimório já está acabando as folhas de tanto que aprendi aqui. Pois é, Jessie, pois é. Quando você se propõe, né, tem isso também, gente. Bruxaria tem a ver com comprometimento, né? Não adianta eu falar tudo isso aqui pra vocês e vocês não fazerem nada, não é? Se você realmente quer ser uma bruxa, você vai parar e vai estudar. Quem quer que seja aí as autoras que você vai escolher, você vai parar e estudar elas. E aí quando você vê, você vai estar que nem a Jessie, que tá no caderninho lá, parece que saindo fumaça do caderninho, de tanto que a pessoa escreve. E aí você vai perceber, nossa, o quanto que eu aprendi, o quanto que eu evoluí, tá? Isso é bem importante. Pode ter vários caderninhos, tá, gente? Eu sei que ao longo dos anos aí os caderninhos vão ficando pouco e vão acabando, enfim, vocês podem ter quantos quiser. Ó, a Mariana falou, e tenho 2, um para os estudos e outro para orações e experiências. Perfeito, gente, é isso. Vocês podem separar aí o registro do seu caminho mágico da forma que vocês preferirem. De novo, né? Não tem certo, não tem errado. Tem a forma que cada um gosta mais, se adapta mais. Mas o essencial é que anotem, independente de quantos cadernos, se for no computador, se for no caderno, como quer que seja, anote. Não confie só na sua cabeça, porque a sua cabeça não é boa para lembrar coisas. Ela é boa para pensar, para ter ideias, para ser criativa. Para lembrar coisas, não tanto. Então, anotem, ok? Esse é o 3º passo aí no seu caminho da bruxaria. E agora, vamos para o 4º e último passo para o caminho da bruxaria, que é usar o seu raciocínio crítico. Sim, eu coloquei isso aqui, gente, porque é realmente fundamental. É fundamental na vida, mas na bruxaria é mais ainda. Vocês precisam refletir, pensar sobre as coisas que vocês aprendem. Você tá lá estudando as coisas da autora que você escolheu, ou mesmo você tá aqui assistindo a minha aula, você tem que refletir, isso que a Mariana tá falando, isso faz sentido? Isso aí tem alguma coisa a ver com as coisas que eu acredito, com outras coisas que eu li, isso vai contra, isso vai a favor? Você sempre, sempre tem que refletir, tá bom, gente? Não aceitem qualquer conhecimento, nem meu, nem de ninguém, como, nossa, essa é a verdade absoluta. Pensem, isso faz sentido, tá? E assim, infelizmente, existem muitas pessoas que usam da bruxaria para se aproveitar dos outros, tá? E eu não tô falando que, magia negra, sei lá o que, não é isso. Não tô falando de fazer ruindade com magia, tô falando de fazer ruindade em nome da bruxaria. Então, assim, se vocês verem, né, algum lugar ou algum grupo aí que vocês conheçam, que fale que vocês têm que prejudicar alguém pra fazer bruxaria, pra ser bruxas, que vocês têm que prejudicar vocês mesmas, vocês têm que, sei lá, ser capacho de alguém, que tem que dar dinheiro pra alguém, que tem que transar com alguém, qualquer coisa dessas que vai contra a ética de vocês, ou que vocês veem que é estranho, que vocês não querem fazer, que faz você se sentir mal
Isso não é bruxaria, gente. Então, por favor, usem o raciocínio crítico e não caiam em ciladas, tá? Porque tem muita gente por aí querendo se aproveitar, falando, porque eu sou iniciado, não sei o que lá, sou muito fodão, e aí você tem que fazer sei lá o que pra ser uma bruxa também. E não é verdade, tá? Então, muito cuidado com essas pessoas que, na verdade, são umas babacas aproveitadoras, né? E usam da bruxaria e da boa-fé das bruxas pra se aproveitar delas. A Mariana falou assim: depois que aprendi isso com você e a Tati, minha visão mudou muito sobre o raciocínio crítico, né, Mariana? Pois é, a gente não pode nunca, gente, aceitar as coisas como se fosse, é isso, é verdade absoluta, esse é o certo. E, inclusive, é esse tipo de pensamento, sem raciocínio crítico, que faz a gente ficar confusa no caminho da bruxaria. Porque quando você vai lendo um monte de informação e pensa, não, tudo isso é certo, tudo isso é verdade, tudo isso é a grande verdade absoluta do mundo, e agora eu tenho que juntar tudo ao mesmo tempo agora, eu tenho que acreditar em tudo e fazer tudo, é aí que você fica confusa e começa a surtar. Você precisa julgar, né? Raciocinar sobre as coisas que você lê, que você estuda. Então, assim, questiona tudo. Tudo que você está aprendendo, questiona. O que eu falar, você questiona. O que está na internet, aqui é a internet, mas enfim, em outros lugares da internet, você questiona. O que está num livro, você questiona. Tudo, tudo, tudo. E por isso também, gente, é bem importante a base, tá? Você ter aí, estudar a linha de pensamento de um autor, de uma autora inteira. Porque isso vai te ajudar muito a usar o seu raciocínio crítico quanto a outras coisas. Por exemplo, sei lá, a autora Deborah Blake fala que você pode fazer um feitiço sem vela. Ela fala, se você não tiver vela, nem usa vela, meu. Só fala essas palavras aí, concentra a sua intenção e vai. Beleza. Aí eu vou, depois de estudar a obra dela, conheço uma outra que fala, não, pra fazer o feitiço você tem que ter a vela de tal cor, essa quantidade, umas pedras de sal, não sei o que lá, e fala essas palavras. Aí eu reflito, por que será que a Deborah Blake fala que não precisa e essa autora fala que precisa de tantas coisas? Qual que é a diferença no pensamento dessas duas? Qual eu me identifico mais, qual eu quero pra minha vida? Então questionem tudo, tá bom? E absorvam o que for bom pra vocês. A Dani falou, ótimo conselho. Pois é, Dani, infelizmente é um conselho que precisa ser dado. Eu não queria precisar estar aqui falando dessas coisas, mas infelizmente tem muita gente babaca por aí e que se aproveita dos outros. Então, vocês, como minhas alunas, por favor, tenham essa clareza e não quero pra ninguém, assim, ter que passar por essas situações abusivas que existem, infelizmente, no mundo da bruxaria. Se vocês souberem de alguma, por favor, denunciem. Certo, mais uma parte do raciocínio crítico é o seguinte: quando muitas pessoas me perguntam, né? Mariana, mas onde que eu encontro um feitiço bom? Onde que eu encontro um ritual bom? Gente, tem assim, milhares, milhões, sei lá, na internet, em livros e tal. Tudo vai depender do que você quer. Então, como que você vai usar o seu raciocínio crítico para saber se um feitiço é bom? Primeiro, você vai ler todo o feitiço. Depois, você vai começar a raciocinar. Esses ingredientes aqui, eles têm a ver com isso? Essas palavras aqui, elas estão dizendo o que eu realmente quero? O objetivo que eu realmente quero alcançar? Esse feitiço, ele chama por alguma divindade, algum espírito, entidade. Eu tenho familiaridade com esse espírito? É seguro eu chamar por esse espírito, enfim, pedir ajuda desse espírito? Tudo isso, tá, gente? Vocês vão raciocinando sobre cada passo aí do feitiço, do ritual, enfim, que vocês encontrarem. E se não encontrar nenhum assim da vontade de vocês ou que combine com o que vocês querem, vocês podem criar seus próprios, pode fazer uma oração dirigida aos seus deuses, guias e guardiões, que são as entidades que cuidam de você, enfim, né, que estão aí com você nessa vida, que querem o seu bem. Você pode fazer uma oração, pode acender uma vela dedicada, né? O que é isso, gente? Nunca é bom a gente acender uma vela sem falar nada, porque as velas funcionam como oferendas. E se a gente só dá uma oferenda, qualquer pessoa pode vir buscar, certo? Então, acender uma vela e falar, eu acendo essa vela em honra aos meus deuses, guias, guardiões. E aí, falar a sua oração espontânea, peço ajuda com não sei o que lá. Finalizar do jeito clássico da bruxaria, que assim seja, assim se faça, e pronto, tá? Se você não achar nenhum feitiço que seja do seu agrado, que seja pro que você tá precisando, faz uma oração.
e tá suave. Não precisa, né, se sujeitar a fazer coisas que vão contra o que você acredita só pra, enfim, alcançar algum propósito aí, tá bom? E eram basicamente esses os 4 passos que eu queria falar pra vocês, então, sobre como começar na bruxaria. E a verdade, gente, é que esses passos, eles são cíclicos, tá? Eu falei sobre eles aqui numa ordem de meio que linear, né? Mas vocês vão repetir esses passos a vida inteira. O raciocínio crítico. Nunca parem de usar o raciocínio crítico. Ele é o mais importante para a vida inteira, tá? Então, o raciocínio crítico sempre vai usar. Anotar o seu caminho mágico, você sempre vai anotar. Praticar o que você aprende, você sempre vai praticar. Estudar obras completas, culturas. Eu espero que vocês também sempre façam isso, porque isso faz parte da nossa evolução na bruxaria, tá? Você acabou de ler uma autora, nossa, que incrível, fantástico. Depois lê outra, conhece outro ponto de vista, outra forma de fazer as coisas, talvez você se identifique mais, não tem como a gente saber. Então, esses 4 passos são coisas que, óbvio, vão ajudar vocês a sair da confusão inicial, tá? Para começar a bruxaria. Mas também são coisas que vocês vão repetir ciclicamente aí pelo resto de suas vidas de grandes bruxonas. A Mariana falou: quando em uma oração cito um nome de uma divindade, faço o mesmo? Olha, eu vou falar a minha opinião pessoal sobre isso, tá bom? Até vou sair aqui um pouco do escopo da aula, mas acho bem importante falar. Peraí, rapidão. Jess falou: eu já disse aqui no Coven, sempre, todo dia de manhã eu rezo para a deusa e meus guardiões. Se eu não faço isso, me sinto mal. Não precisa se sentir mal também, né? Mas é isso, a gente pode muito usar do poder das orações se a gente não encontra aí alguma outra prática mágica que alcance o objetivo que a gente quer e que, né, esteja alinhada com o nosso propósito. Então, Mariana falou assim: quando uma oração cita um nome de uma divindade, eu faço mesmo? É o seguinte, gente. O que são as divindades? São desenhos bonitos que você vê no Pinterest? Não. São forças ancestrais, energias que estão muito, muito, muito além da gente e provavelmente do que a gente consegue imaginar também, tá? Então, assim, quando você imagina... Calma. Então, assim, imagina você ser uma maninha, né, Baby Witch aqui, fazendo uma oração para esse tipo de energia, força ancestral, enfim, para uma divindade. Por que a divindade teria interesse em ti? Gente, caiu o Wi-Fi, agora eu tô no 4G, vamos ver se continua, tá? Se a qualidade estiver muito ruim, vocês me falam. Mas é o seguinte, voltando aqui, né? Quando você faz uma oração que cita o nome de uma divindade, o que isso significa? Significa que você está pedindo a ajuda daquela divindade. Agora, a gente tem que entender que as divindades, entidades, seja lá quem for, as forças da natureza, elas estão lá no rolê delas, vivendo a vida delas. Elas não têm nenhum motivo primário para nos ajudar, tá bom? Tipo, ai não, você é tão boazinha, deixa eu lá ajudar a Mariana, aquela coitada. Não é bem assim. E quando a gente conhece as histórias, por exemplo, da mitologia grega e romana, né, que são histórias muito famosas na nossa cultura, você percebe que as divindades, elas têm, a vida delas, e quando elas ajudam os humanos é pro interesse delas, dificilmente é pro interesse do próprio humano apenas. Então, quando você vai pedir pela ajuda de uma divindade, você tem que pensar nisso. Quem é essa divindade? O que ela faz? E aí, além disso, né, de ser uma força ancestral e tudo mais, muitas vezes a gente não conhece as características da divindade que está numa oração. Por exemplo, o feitiço com fulana de tal. Você sabe quem é fulana de tal? Você sabe quais são as características dela, o que ela costuma fazer? Porque assim, às vezes você está pedindo ajuda para uma coisa que não tem nada a ver com o que aquela divindade faz, ou é uma divindade que não tem nada a ver com o seu propósito. Então assim, quando se trata de divindades, você tem que tomar um pouco de cuidado. O que eu acredito que é o melhor e que é o que eu sempre indico para vocês, minhas alunas, grandes bruxonas da internet, é você escolher algumas divindades para você conhecer. Então você começa a estudar quais são as histórias dela, o que ela faz na mitologia, de onde ela veio, quais são as características, que práticas mágicas essa divindade costuma fazer nas histórias dela, para que os praticantes modernos costumam chamar ela. Enfim, ter um certo conhecimento da divindade antes de pedir ajuda dela. E além disso, né, eu entendo que
fazer orações para divindades e coisas assim, ter as bênçãos das divindades na sua vida, é uma relação recíproca. Lembra? As divindades não estão aí para servir a gente. Isso é muito antropocentrismo, né? De pensar, não, nós somos humanos, somos muito foda e o universo está aí para servir a gente. Não é assim, tá? Nós não somos nada perante o universo. Nós somos formiguinhas, talvez mosquinhas, enfim, alguma coisa bastante ínfima. Então, eu acredito que a relação com as divindades é uma relação de reciprocidade. Se você só chama uma divindade numa oração pedindo coisa e nunca faz nada para agradecê-la, nunca faz nada para honrá-la, nunca acende uma vela para ela, nunca acende um incenso para ela, para que ela vai te ajudar? Tipo assim, qual que é o interesse dela nessa relação? É como uma relação de amizade. Imagina que você tem uma amiga. Todo mundo já teve essa amiga, gente. Uma pessoa que diz que é sua amiga, mas só fala com você para pedir favor. Quando a pessoa fala, oi, tudo bem? Você já sabe, fulana vai me pedir alguma coisa. Você gosta que façam isso com você? Você acha legal? Não, né? Então por que uma divindade, cara, é um ser, tipo assim, muito, muito além da nossa imaginação, vai querer ser sua serviçal? Pensa sobre isso. Então eu acredito que a relação com as divindades tem que ser uma relação recíproca. Então, quando a gente vai formar uma divindade, alguma oração, uma coisa assim, geralmente eu recomendo que seja uma divindade com a qual você queira manter uma relação de amizade ou alguma coisa assim. Então, é é uma divindade com quem você quer manter o relacionamento, que tem a ver, as coisas que ela faz são coisas que você quer pra sua vida e você tá disposta a acender incensos pra ela, a fazer orações pra ela, a, sei lá, acender velas pra ela, pra ter essa reciprocidade, tá? Então, basicamente é isso. Em resumo, devo falar o nome da divindade? Depende. Você quer se conectar com essa divindade ou não? Porque no melhor dos casos não vai funcionar, não vai acontecer nada. E no pior dos casos, vocês sabem, né, como são, tipo, divindades. Pelas histórias gregas, a gente vê bem que às vezes elas só estão saco cheio e querem acabar com os humanos. Então, tomem cuidado com isso. Mariana falou, o típico oi sumida! Exatamente, Mariana, exatamente. Não seja a oi sumida, tá bom? Seja uma boa amiga. Bom, então agora eu vou dar o exemplo aqui, já expliquei todos os passos pra vocês. Vou dar o exemplo da minha vida, tá? Como eu apliquei esses passos. Basicamente, eu comecei a pesquisar algumas autoras, como falei pra vocês, eu gostava bastante, ainda gosto, né? Da Deborah Blake, da Ellen Dugan. Comecei a estudar muito elas. Depois comecei a descobrir que tinham pessoas que estudavam as práticas originais dos povos de cada país, continente, sei lá, de cada lugar do mundo. E aí eu comecei uma busca mais histórica pela mitologia, pela arqueologia, pela antropologia, por tudo aí que me desse um relato de como os povos antigos viviam, especificamente os povos das ilhas celtas. E aí com isso eu fui conhecendo outras autoras, e aí estudei a obra completa delas, e fui anotando, e fui praticando, e fui raciocinando o mais importante, né? E esse é o ciclo que eu sigo até hoje e que me trouxe a ser sua bruxa madrinha. Então assim, se isso tem o poder, se esses passos que eu te falei tem o poder de transformar uma pessoa em bruxa madrinha, imagina o que pode fazer com você. Então, sigam os passos, estudem a bruxaria. A Mariana falou, se não me engano, a Ellen Dugan tem livros traduzidos para o português. Na editora Alfabeto, se não estou enganada. Gente, se tiver mesmo, vai ser incrível. Eu vou começar a indicar ela, tipo, pra todo mundo. Vamos ver depois da live, hein, Mariana, se é fato isso aí. E aí, nossa, isso seria incrível. Eu sei que ela tem um tarô traduzido, né? O tarô das bruxas é da Ellen Dugan. E a Deborah Blake também tem um tarô traduzido, que eu acho que se chama Everyday Witch Tarot. Deve ter traduzido, tipo, bruxa do dia a dia, mas enfim, eu vi uma foto dele traduzido. Então, acho que estão começando a trazer essas musas do conhecimento mágico para o Brasil. Yes. Bom, agora eu vou responder aí alguns questionamentos que algumas pessoas podem ter ao assistir essa aula, né? E o primeiro deles é o seguinte. Mas, Mariana, ainda assim é muito difícil começar a bruxaria. E assim, se fosse fácil, eu não precisava estar aqui, né, ensinando vocês todo esse passo a passo. Mas o fato é o seguinte, quando a gente pensa que uma coisa é difícil, a gente está se colocando uma barreira, tá? Para estudar ela. Estudar bruxaria não é difícil, é complexo. Qual que é a diferença? Uma coisa que é difícil
é uma coisa que você não sabe começar, não sabe como fazer, que está fora da sua capacidade de fazer, é uma coisa frustrante, terrível. Isso é uma coisa difícil. Uma coisa complexa é uma coisa que tem vários passos, que dá trabalho, que exige esforço, mas que se você seguir os passos e fizer o trabalho, é totalmente possível de você fazer, tá? Então a bruxaria, ela não é difícil, ela é fácil. Quando você vai estudando, você vê que é tudo muito simples, mas praticar não, né? Trilhar o seu caminho na bruxaria é sim complexo, é uma coisa a qual você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa refletir, precisa escrever, precisa praticar. Então, assim, não existe um manual completo, assim, para a bruxaria. Cada pessoa vai descobrir o seu caminho. E mesmo que você ache, tá? Algum manual completo comece a seguir, não necessariamente ele vai ter as coisas que você gosta, as coisas que são boas e importantes para você. E aí você vai fazer aquilo e vai pensar, bruxaria é chato, eu não quero fazer isso. Só que não é que bruxaria é chato, é que você tá fazendo uma prática que não tem a ver com quem você é, tá? Então, para de preguiça, para de ficar choramingando, vitimizando, que difícil, para. Bruxa não é vítima, bruxa é empoderada. Começa a seguir os passos, a estudar da forma certa, em vez de ficar pegando um monte de dica de um monte de lugar, ler um monte de livro de um monte de lugar. Escolhe uma ou duas autoras, segue, entende o pensamento daquelas autoras, pratica, e aí sim você vai arrasar e ser uma grande bruxona. Eu esqueci de uma coisa, gente, de falar antes, que é assim. Eu tenho percebido muitas pessoas que me falam listas de tópicos para estudar. Mariana, tem tanta coisa para estudar, tem tantos tópicos para estudar, por onde eu começo? E aí a pessoa vai uma lista de tipo assim, uns 300 temas que a pessoa acha que tem que estudar, né? E ela quer que eu fale qual é o mais importante. Gente, é impossível para mim saber o mais importante. Cada um vai saber o que é importante para você. Mas sabe o que me mostra isso? De quando as pessoas têm uma lista de 1 milhão de tópicos para estudar e tal, me mostra que as pessoas não têm clareza da essência. Por quê? Quando você não tem essa base de conhecimento, como eu falei para vocês, quando você não tem uma autora que você estuda a obra completa, você entende toda a visão de vida, de bruxaria daquela autora, tudo parece essencial e importante. Quando você não sabe o que é essencial e o que é supérfluo, tudo parece muito importante. Aí você fica, nossa, mas eu tenho 300 tópicos para estudar, mas nossa, por onde eu começo é muita coisa. Não é muita coisa. Primeiro que você não precisa saber tudo, de todos os tipos de práticas de magia do mundo. Você só precisa saber os que você quiser, os que você quiser praticar. Então, por exemplo, nas Ilhas Celtas, não era praticada coisas de astrologia. Então, se você não quiser praticar astrologia, você não pratique. Se você não quiser basear sua prática nisso. Mariana, mas eu preciso estudar tarô. Não necessariamente você quer estudar tarô. Se você quer, você estuda. Porque assim, o tarô também faz parte de uma certa cultura. Não é uma coisa que todo mundo é obrigado a fazer, tá bom? Então, para de ficar com essas coisas de lista de 50 mil tópicos. Estuda uma autora. E aí você vê de tudo isso que forma a prática de bruxaria dessa altura, o que me interessou mais? Foi as fases da lua. Foi as estações do ano. Foi, sei lá, os cristais. Eu não sei, tá? O que você achar mais interessante, aí sim você vai aprofundando nesse tópico com clareza do todo. Não vai pegar um monte de coisas picadas, separadas e tentar juntar. Não é assim que funciona. Assim é a receita para confusão. Você vai primeiro pegar o todo e depois vai acrescentar as partes picadas aí, porque elas vão ter onde se encaixar, tá bom? A Mariana falou, indica a autora Mirella Faur. Olha, Mariana, eu ainda não estudei ela bastante, tá? Pra saber se eu indico ou não. Então, a princípio, eu vou dizer não sei. Eu preciso estudar mais ela pra poder saber, enfim, se é legal pra vocês ou não. Enfim, pode ser legal pra vocês, né? Não importa, acho que cada um tem que estudar aí e ver. Nenhuma autora, gente, é ruim. A não ser que, claro, né, fale aquelas coisas que eu falei pra vocês, que você tem que fazer alguma coisa degradante, alguma coisa, né, que vai prejudicar você, vai prejudicar as pessoas ao seu redor, enfim. Se falar isso, óbvio, é ruim. Mas, no geral, nenhuma autora é ruim. Cada autora vai falar a sua visão. A grande questão é, você se identifica com a visão dessa autora? Você quer seguir o que essa autora fala? Essa
é a principal questão, tá? É uma questão de escolha mesmo, não é tanto de qualidade, porque todo mundo que tá aí escrevendo livros de bruxaria está, né, embasando o seu conhecimento em alguma coisa. Então, tudo depende do tipo de bruxaria que você quer fazer. Ah, Mariana, eu quero fazer uma bruxaria 100% embasada nas práticas originais, ok? Então você vai ler o autor e vai pensar, isso aqui é 100% embasado nas práticas de culturas nativas da Europa? Sim ou não? Ah, Mariana, eu quero fazer Wicca. Tá bom, você vai ler o autor e vai pensar, isso aqui é Wicca? Ah, Mariana, mas eu quero fazer, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem. Vocês vão ler a autora e vão pensar, usar o raciocínio crítico. Isso aqui é o que eu quero pra mim ou não? Simples assim. Ah, sim. E também tem uma questão que é o seguinte. Algumas pessoas podem pensar, ah, Mariana, mas eu não quero me apegar a nenhuma cultura, eu sou um ser livre, eu quero fazer bruxaria acultural. E o negócio é o seguinte, gente, vocês até podem, né, pegar uns conhecimentos aí da internet, de livros, e falar, ai, tá vendo, isso aqui não tem cultura. Mas o fato é que todo conhecimento surge em culturas. Conhecimento não surge do vácuo, conhecimento surge de pessoas e pessoas vivem em culturas. Então tudo que tem na bruxaria e no mundo inteiro e da vida inteira surgiu em alguma cultura, tá? Agora, a questão é, você sabe de onde surgiu essa informação que você usa na sua bruxaria ou não, tá? Porque sempre você vai estar usando alguma coisa que veio de uma cultura. Você nunca vai estar, tipo assim, no vácuo, no éter, sei lá o quê. Então, não fiquem com esse pensamento de, não quero me apegar a nenhuma cultura. Você certamente já é apegado a alguma cultura e nem sabe, porque não sabe de onde que vem as coisas aí que você estudou da bruxaria, tá? A Mariana falou assim, Mari, me confundi. A Ellen do Gun é só o tarô mesmo. Isso é complicado. Sabe, gente, que inclusive esse foi um dos principais motivos pelos quais eu criei o Coven Online Fada Moderna. Além de, né, ter um espaço para poder reunir as bruxas, assim, as pessoas que querem, né, estudar bruxaria, praticar, que querem ter amigas bruxas, mas, né, não conhecem ninguém e tal, querem estar num ambiente sadio, né, que não tem babacas querendo se aproveitar delas e coisas assim. Eu também criei o Coven para poder ensinar para vocês as coisas que eu aprendo nos livros em inglês e que não tenho livros pra indicar pra vocês. Então, tipo assim, eu leio a obra dela do Gun e eu penso, cara, isso é muito foda. Eu preciso falar isso pra todas as bruxas da internet. Só que muitas pessoas não têm acesso, porque, né, não sabem ler inglês. Então eu fiz o quê? Criei o Coven Online Fada Moderna. E todas as aulas lá, obviamente, são baseadas nas minhas autoras favoritas. E assim eu consigo passar um pouco desse conhecimento pra vocês. Já cogitei a possibilidade de talvez ter uma editora para publicar esses livros em português, mas eu vi que isso poderia demorar muito e o que eu quero é ensinar vocês a ser grandes bruxonas hoje ou até ontem. Então, eu preferi fazer o Coven Online e criar aí essas aulas para vocês, para passar esses conhecimentos o mais rápido possível, tá? Dante falou, você é incrível. Ah, Dante, se eu puxar saco, vai virar um grupo também, né? Cadeira, obrigada, viu? Obrigada. A Dani falou perfeito, acho que foi sobre, né, as autoras, que não existe autora ruim, existe autora que você se identifica e autora que você não se identifica. Inclusive, me sinto muito honrada por vocês se identificarem comigo, gente, ó. Mini coração para todos. Ok. Então, agora, avisos finais. Depois que vocês aprenderam tudo isso, como que é o jeito errado de aplicar tudo isso que eu falei pra vocês? É começar a estudar, estudar, estudar. Ler a obra completa de uma autora, de duas autoras, de três autoras. Ler tudo sobre uma cultura, duas culturas e não praticar nada. Isso não é bruxaria. Não façam isso, tá bom? Essa é a forma totalmente errada de aplicar o que eu falei. É só o primeiro passo. A forma certa de aplicar o que eu falei é começar a estudar e praticar. Estudar e praticar. E depois, estudar mais e praticar mais. Anotando o seu caminho, refletindo, sempre estudando e praticando, tá, gente? Esse é o caminho da bruxaria. Claro que com as dicas que eu dei aqui, vai ficar um pouco mais fácil, um pouco mais coeso. Mas não se prendam só em livros, só em teoria. Bruxaria é prática, ok? Então, por favor, pratiquem. E é isso. Agora, por favor, cada uma vai sair aqui da live,
vai escolher uma autora que gosta e vai começar a ler as obras completas dessa autora, ok? Muito obrigada a todo mundo que assistiu aqui a live ao vivo, fez comentários. Meninas, vocês são incríveis. Mariana, Jess, Dani, grandes bruxanos da internet. Dante aí que veio novato nas nossas aulas de bruxaria. Muito obrigada, gente. Obrigada por me dar essa oportunidade de estar passando para vocês um pouco da minha visão, como a gente falou tanto hoje, né, que não tem certo e errado, mas da minha visão da bruxaria. É isso. Beijos para todas vocês. Boa noite. E a gente se vê na próxima live. Tchauzinho, gente.